Com imagens do Roberto Bob O Aguiar, da HP Video, está começando aqui no Box 21 mais um programa.net. Nosso convidado de hoje é o quase indiano. Deu a volta ao mundo e não foi em 80 dias, né? Não foi. O nosso amigo e colunista do programa.net, o Domício Brasiliense. Tudo bem, Domício? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Afinal de contas aqui, eu tô com a pauta. Me deram a pauta, tu viu? A Mariana já mandou, passa a pauta, o Márcio passou a pauta. Algo importante pra gente saber do que vai falar, né? Certamente. Te passaram a pauta? Eu tô vendo a pauta agora. Tu tá tomando conhecimento da pauta? Eu combinei a entrevista de hoje, eu combinei em reunião, só não vi a pauta pronta. Tá bom. O Domício acabou de chegar da Índia, que é outro mundo, né? É outro mundo, é um choque para quem está acostumado com o mundo ocidental. Mas nós brasileiros estamos completamente fora da casinha de tudo, né? Porque mesmo indo para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, o brasileiro consegue fazer bobagem, né? Na verdade o aspecto cultural pesa muito, né? Do meu ponto de vista, uma das grandes vantagens da gente viajar é ver que é possível viver de outras formas, né? Então, o que a gente chama de choque cultural, na verdade, deveria ser uma troca cultural. Da gente perceber que algumas pessoas têm algumas coisas para nos ensinar. E que é possível, de repente, viver de outra forma, ou com outros valores, já que a gente procura sempre a mesma coisa, né? Amor, felicidade, realização. Da gente ver um povo tão diferente da gente, né? Vivendo em condições tão precárias em relação às nossas, mas com uma tranquilidade que nós não temos, né? Mesmo vivendo no meio da sujeira, com poucas condições, com um salário mínimo que é realmente mínimo, mas que real é muito menos que isso, eles ganham a média 60, 80 dólares por mês, né? O que eles arrecadam, mas eles têm tranquilidade, eles não se estressam, né? Então só isso já é um grande ensinamento para a gente, né? O Domício, permite, eu vou aproveitar, né? Nós estamos no ano da Copa do Mundo, né? A licitação para os 3 principais maiores aeroportos do Brasil só vai sair em março. Então vou te fazer uma pergunta. Como é que foi a infraestrutura aeroportuária daqui até a Índia e na volta? Olha, a pior de todas foi em São Paulo, né? Foi a mais confusa. Na vinda eu troquei de portão 3 vezes e atrasamos 1h30, assim, bastante confuso. Em termos de otimização, né? De trabalho, fazer check-in, chegar, pegar bagagem, a Índia é extremamente organizada. Foi extremamente organizado, eu não tive transtorno nenhum. Não tem burocrata brasileiro lá na Índia? Eu acho que não, né? PT não está lá? Não tive transtorno nenhum. Claro, nós tivemos alguma coisa assim, de excesso de bagagem do grupo, que nós tivemos que negociar ali na hora, mas realmente nós tínhamos malas pesadas, de algumas pessoas mais ainda, né? Mas, na verdade, em termos de organização de horários e saída de voo, foi em São Paulo. E eu vi todo mundo em São Paulo se queixando, todo mundo que estava vindo do exterior, dessa mesma coisa. Do quanto está atribulado ali dentro, né? E o resto não. Nós passamos pela Turquia também e o resto foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo, né? Mas eu vejo que são aeroportos que estão acostumados com turismo há muito mais tempo do que nós. Então, na verdade, são países que pensam de forma turística. Nós não temos esse pensamento, nós porto-alegrenses muito menos, né? Então nós não sabemos exatamente o que é receber um turista, o que é acolher um turista, a importância de um turista, né? Nós não temos essa cordialidade de receber bem, tratar bem, se preocupar em dar uma informação precisa. Qual é a companhia? Que eu peguei aonde? Para fora. Eu peguei a Turkish Airlines. A Turkish Airlines, muito boa, excelente. Lembrou muito a Varig nos auges. Pô, legal, né? O atendimento, muito bom atendimento, excelente atendimento. Eu gosto muito da South African também, trabalha muito bem para aquela região. Essa companhia eu nunca peguei, não conheço, né? Mas é engraçado que a gente... A Emirates também é muito boa. É. Só que é um pouquinho mais caro, né? Dói no bolso. Eu acho que para a Turquia nós pegamos essa companhia aérea. Na verdade... o único choque que nós temos é ver uma companhia atendendo tão bem, servindo tão bem, e a gente vai para um país tão pobre, né? Sim, muito pobre, né?
E claro, depende do que a gente quer ver, do que a gente quer conhecer. Como eu fui para fazer um curso, eu fui para Dharamshala, que é a cidade do Dalai Lama, então 10 dias nós ficamos lá. Alguém vai perguntar, mas a cidade do Dalai Lama não é no Tibete, não? Ele está exilado desde os anos 50, né? Na verdade, a cidade do Dalai Lama é força de expressão, porque na verdade o Dalai Lama e o Rinpoche Kantru, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, eles estão exilados lá há muito tempo, né? Então, fugiram da China. Né? Fugiram da China. O Tibete foi tomado pelos chineses, né, e continua ocupado até hoje. Na verdade, o Tibete, como se entende Tibete, não existe mais, né? O que existe é um caos no Tibete. Né? Então, um problema que nós temos e que eles retratam hoje é que ficou uma situação instaurada muito grave. Porque os tibetanos eles não vão assumir postura agressiva nenhuma. Eles vão continuar defendendo os preceitos budistas. Porque eles acreditam que isso é até uma lição para o mundo. Porque realmente é uma postura não só ideológica, é uma postura espiritual. E a China realmente invadiu o Tibete com algumas intenções. Uma delas é deter as nascentes de águas, que são riquíssimas. Outra é espaço territorial, que a China precisa muito. E outra que eu entendo, ninguém disse, mas eu entendo, é ter uma mão de obra um pouco barata também. Porque, na verdade, muitos tibetanos estão proibidos de sair do Tibete, por mais que queiram. Então, eles saem refugiados pelas montanhas do Himalaia. Muitos morrem, ou ficam com doenças graves por desnutrição e frio, né? Mas todos que estão hoje lá na Índia, principalmente em Dharamshala, né, são refugiados, que a Índia acolhe e cria um passaporte provisório para que eles sejam reconhecidos. Né? Até uma das perguntas que eu fiz durante algumas palestras é como é que era essa relação de indianos e tibetanos, né? E eles têm um exemplo, eu acredito, de acolhida para nós. A gente não vê rixa nenhuma no comércio, entre famílias, eles não têm esses problemas ideológicos, culturais entre indianos e tibetanos. Os tibetanos realmente foram acolhidos na Índia. Diferente do paquistanês, né? Aquela mistura que teve lá desde o tempo do Gandhi, que dividiu em dois países, né? Paquistão e Índia. Pois é que eu acho que está tudo realmente ligado a que bandeira nós levantamos. Que bandeiras as religiões levantam hoje? Quer dizer, tu está dizendo que o hinduísmo e a religião taoísmo, né? Qual é que é? Não se confronta com os muçulmanos e a briga muçulmana que teve na Índia lá nos anos 40, 50, que dividiu a Índia e o Paquistão. Na verdade, inclusive, a gente vê isso na forma como nós do grupo fomos acolhidos. Desse grupo que foi do Brasil, eu era o único do Rio Grande do Sul. E a forma como então a República dos Pampas estava bem representada. Olha, a gente se esforça, né? Mas realmente assim foi uma experiência incrível em termos assim do que nós podemos usufruir. Nós iniciávamos todo dia meditando no templo do Dalai Lama. E isso a gente conversa com pessoas, a gente vê a rotina deles. Eu principalmente saí muito dos bairros e fui para onde eles realmente vivem, saí do turismo, né, de pontos turísticos. E realmente a gente vê uma ação fraternal. Então eu acredito que, na verdade, o budismo, ele fala em irmanar-se, uma coisa que é muito superior a qualquer dogma, a qualquer religião. Cada um tem direito de ter a sua religião, mas nós todos somos irmãos. Eu acho isso um grande ensinamento para muita coisa, inclusive para nós psicoterapeutas. Né? Realmente, qual é a ação psicoterapêutica? Né? Então eu vejo que assim, eu fui lá e tive a oportunidade de confirmar, e isso é bom, da gente se sentir respaldado, eu fui lá confirmar coisas que eu já acreditava. E eu acho que é uma lição a gente ouvir os seguidores do Dalai Lama, eu tive a oportunidade de conversar com o Rinpoche Kantru, né, que é um dos mais próximos do Dalai Lama, com mensagens para o mundo inteiro. E eles tiram da situação deles, do fato deles se refugiarem na Índia, exemplos concretos para o mundo inteiro. Né? E a gente vê que isso transpira lá, que a coisa tem que ser... Na verdade, nós precisamos de um rumo. O que a gente está sempre procurando é um rumo, né? Uma diretriz. Eu me perco, mas eu preciso saber por onde eu vou por aqui ou por ali. Né? As pessoas que eu recebo no consultório, quer dizer, o que acontece com todos nós, volta e meia, às vezes nos atrapalhamos com alguma coisa. Às vezes a gente fica inseguro, não sabe bem que decisão tomar.
Então, quando a gente chega numa cidade assim, a gente vê no meio de toda aquela miséria, da forma como eles vivem, eles cuidando da espiritualidade. Pessoas pobres caminhando na rua e fazendo mantras, indo no templo meditar, agradecendo pelo pouco que tem. Quer dizer, eu acho que isso tem que servir de alguma coisa. Na verdade, nós só aprendemos com os nossos irmãos. E só aprendemos em coletividade. Só que nós estamos perdendo a habilidade de irmanarmos. Na verdade, nós estamos entendendo cada vez mais que a gente tem que pensar como indivíduo, tendo uma postura individualista. Eu preciso cuidar das minhas coisas, das minhas necessidades, daquilo que eu preciso ter, e eu tenho que, de alguma forma, chegar onde eu quero, onde disseram que eu devo chegar. A gente nunca pensa no coletivo, de um ajudar o outro. E uma das coisas que eu mais ouvi lá foi justamente isso, que conhecimento não é para servir de detenção de poder. Conhecimento é para ser trocado. Né? E isso foi uma ação lá, uma ação bem concreta. A língua que eles falam? Eles falam bastante o inglês, né? Bastante o inglês. Aliás... Fácil de se comunicar lá. Fácil, na verdade, eles se preparam para falar 5 línguas. Né? Eu visitei o orfanato de crianças refugiadas do Tibete e eles ensinam na escola 5 línguas, inclusive o chinês, para eles poderem conversar sobre paz no futuro. Que coisa interessante. E deixa eu perguntar uma coisa, e as vacas andando nas ruas mesmo? É aquilo que fala? Pois sabe, as vacas é uma coisa assim, não dá para deixar de pensar. Né? Eu coloquei a questão da vaca há muito tempo, né? Muitas vezes. A questão da vaca é uma tradição e existe uma lei que protege as vacas, porque ela realmente é um animal sagrado. As vacas sempre viveram nos lares e elas eram obrigadas a ficar nas casas até darem leite. No momento que elas paravam de dar leite, elas ganhavam a liberdade. Então elas saíam das casas e iam para os campos. Iam ter vida livre. Como não existe mais tanto esses campos, elas vão para a cidade e comem lixo atualmente. Então elas vão passando, algumas pessoas de algumas coisas, mas elas literalmente comem até plástico, assim. Então, em frente ao templo do Dalai Lama, tem uma esquina ali que sempre tem restos e as vacas estão passando ali e vão comendo. Né? Então a vaca hoje é um ser excluído e marginalizado, do meu ponto de vista lá. Né? Uma lei que precisaria ser reformulada. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, conversando sobre a Índia e a viagem a Dharamsala, que o meu amigo e colunista do site Domício Brasiliense fez recentemente. Está retornando aqui, a primeira entrevista que o Domício está dando é para o programa .net, Ricardo Orlandini.net. Mas ele, sei lá, deixa eu pegar a pauta do Márcio, curso de psicologia budista tibetana e psicologia transpessoal, realizada de 6 a 16 de janeiro, lá em Dharamsala, na Índia. Vou falar desse curso. Bom, na verdade, esse curso ele é um curso que dá uma ideia geral de psicologia transpessoal e aprofunda bastante a questão da psicologia budista tibetana. Para quem entende um pouquinho de psicologia transpessoal, deduz que, na verdade, a psicologia transpessoal é oriunda da psicologia budista tibetana. Budista por quê? Porque acredita que nós somos muito mais do que isso que acreditamos ser. Então nós somos um ser que pode respirar, pode se harmonizar e pode descobrir no seu consciente um pouco de paz e no seu inconsciente muitas das saídas. Tibetana porque tem uma questão toda ligada aos seres e à natureza e ao mundo em que vivemos. E aí se aprofunda bastante a questão do estudo da flor de lótus. É uma flor de lótus que na verdade a gente mais conhece por fotografia do que consegue ver, né? Mas a filosofia budista tibetana está
tem a flor de lótus como símbolo, por quê? Porque a flor de lótus é uma flor bonita que nasce na lama e não se suja. Então, na verdade, qual é o nosso anseio, o nosso objetivo enquanto seres e pessoas aqui neste mundo? Manter-nos limpos. Limpos no sentido de manter-nos sãos. Que, na verdade, quer dizer o seguinte, manter uma mente organizada, e para isso os budistas usam os mantras tibetanos, que é uma forma de criar um padrão mental mais limpo, não tão poluído. Que, na verdade, quer dizer, concretamente no nosso dia a dia, trocar o padrão mental que nos adoece. A gente só pensa em problema, a gente pensa nas mágoas, nas culpas, naquilo que a gente não consegue, na pessoa que não quis a gente, na pessoa que partiu. Então nós vamos acumulando mágoas, rancores, tristezas, e a gente vai aos poucos se desiludindo. E a gente vive e se dedica para esse padrão mental. E na verdade a gente acaba se entregando e não se dá conta. Foi falado muito em depressão, e isso tudo que é lugar que eu frequento, onde eu vou, todo mundo aponta, todo mundo que é técnico. A depressão vai ser a maior doença do mundo em pouco tempo. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo de forma errada. Então, na verdade, a psicologia budista tibetana tem proposta, através das suas técnicas, manter uma mente limpa, trocar o padrão mental. É difícil? No início é. Mas não é inviável, não é impossível, porque nós precisamos acreditar que toda essa energia que a gente passou a dedicar, a se preocupar com coisas que não nos tornam boas pessoas, felizes, sossegadas, a gente pode jogar para justamente o oposto, que é manter-se harmonizado. Então, lá em Dharamshala, a gente vê muitas pessoas, inclusive idosos, caminhando na rua com o rosário tibetano fazendo mantra. E lá nos templos também, sempre o mantra. E até a pessoa mais cética chega lá e vê que é uma energia muito especial. E vê que realmente todas aquelas pessoas acreditam e estão usufruindo de um tipo de sossego. Né? Então, se a experiência é feita e a gente vê que é possível, na verdade o desafio maior é depois tentar dar uma continuidade. Eles falam muito também numa questão que nós já fazemos aqui, inclusive a nível de consultório, que é a importância do autoconhecimento. A importância de cada um de nós conhecer-se um pouco. Todos nós temos qualidades e defeitos, coisas boas e ruins, né? Que é o nosso lado luz e sombra. Mas nós precisamos conhecer os dois para a gente conseguir realmente alavancar, se libertar para uma vida melhor. E essa vida melhor é possível, nós já fazemos isso aqui. Graças a Deus nós estamos muito evoluídos em termos psicoterapêuticos. Né? Graças a Deus nós estamos tendo uma visão muito aberta, né? Muito aberta de ser humano, que é uma visão transpessoal. Então, cada um de nós é um ser de potencialidades. Nós precisamos descobrir essas potencialidades e investir nelas. Isso é trocar um padrão mental. Né? E, sinceramente, do meu ponto de vista, não tem quem não comece a usufruir de um padrão mental mais saudável que não se empolgue e não mude sua vida. Sem fantasiar. Né? Concretamente, que não consiga entender que dá para a minha vida ser diferente. Né? E isso é viável. Eu concordo contigo. Eu acho que a humanidade está numa nova encruzilhada. Né? Nós perdemos o norte, né? Ou o sul, ou a trilha. Para onde nós queremos. Porque quem que inventou essa do norte? Os desenvolvidos do norte, né? A gente já olha o mapa mundi que foi distorcido para parecer a América maior do que ela é. A América que eu falo, os Estados Unidos, né? Se tu pegares a distância de costa a costa nos Estados Unidos, que parece no mapa visualmente maior, ela é menor do que de costa a costa de outros continentes, que parece menor, né? O mundo perdeu o rumo. E se o mundo perdeu o rumo, o Brasil perdeu o rumo. E como recuperar isso aí, né? Nós temos que achar um novo caminho. E o novo caminho não é o que está acontecendo. Eu presenciei outro dia, de novo, uma briga no trânsito que só não acabou em tragédia por detalhe. Bateram os carros? Não. Um buzinou para o outro. Quer dizer,
a tolerância está menos do que zero, indo às vias de fatos, e a violência está muito grande. O que dá para fazer para mudar isso aí, o Domício? Eu gostei desse exemplo aí do território americano. Na verdade é o seguinte, se a gente... É uma grande ilusão que eles venderam para nós, né? Somos grandes, né? Muda o mapa. Na verdade, imagem para nós é importante. Nós somos seres visuais. Imagem é importante, né? Por exemplo, por que os templos budistas são tão decorados? Por que eles gostam de coisas tão coloridas? Justamente para despertar o consciente e o inconsciente, chamar a atenção. Mas a proposta não é esta. A proposta é outra. Então, acho que um território fazer-se grande, ele provoca um pouco de medo. Os nossos pais, gerações anteriores, não faziam isso. Não faziam os nossos pais ficarem mais altos do que eles eram para nós, porque era uma figura que a gente respeitava. Assim nós encaramos os nossos problemas. A gente tem medo dos problemas. Então vem um problema, a gente, agora, o que eu faço? Porque o problema é muito maior do que nós. E, na verdade, se a gente para tentar ver isso com outro olhar, tentar se tranquilizar um pouco, o problema, na verdade, está trazendo mais do que um problema, ele traz uma mensagem. E a gente precisa fazer algo com isto. Eu acredito, respondendo a tua pergunta, que um dos nossos grandes erros é acreditar que alguém vai nos trazer felicidade. Eu não acredito que vai surgir, por exemplo, um presidente que vai organizar tudo. Assim como não vai ter um governador, um deputado, um vereador que vai arrumar tudo. Eu acredito que a gente despertando do que seja viver uma vida de qualidade, nós vamos começar a viver isso de forma coletiva e nós vamos provocar que essas coisas aconteçam. Então eu acho que já que está chegando eleições, quando chegar a questão assim, se nós não estamos vivendo em coletividade, a nossa tendência é votar da mesma forma. Nós vamos continuar votando nas pessoas que não fazem nada por nós. E que a gente sabe, mas arroba, mas faz, né? Não é isso que dizem, né? A que ponto nós chegamos, né, Domício? Nós estamos já barganhando, né? Por exemplo, eu sou categórico, acho que nossas vidas particulares a gente não tem que barganhar. A gente não tem que ficar com uma pessoa para não ficar sozinho. Eu acho que a gente não tem que continuar um casamento porque está 15 anos casado. Não exclusivamente por isto. Mas nós estamos perdendo a nossa crença nas questões de amor e estamos preocupados só se é um casamento, se não é um casamento, se aquilo é certo, se aquilo é errado, e a gente esquece de olhar a essência das coisas. E essa visão acho que nós temos que ter hoje, nós temos que começar a ter. O que realmente é uma verdade? O que realmente é algo que seja bom para nós, para todos nós? O que é ser bom? Porque, na verdade, nós estamos deixando nos convencerem que nós não somos bons. Então, assim, se ele rouba, eu também, se estivesse lá, talvez eu ia roubar, então vamos deixar assim como está. Então, nós estamos acreditando que a coisa é toda corrompida. E a gente não se conscientizou ainda que, na verdade, se continuar assim, ninguém vai ser feliz. Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém é completamente feliz numa sociedade injusta sem condições básicas. Né? Então, na verdade, é isso que a gente precisa entender, que a busca não é individualista, não. Ela precisa ser coletiva. A gente precisa olhar para o outro e sair desse estado ensimesmado de só me preocupar com as minhas coisas, com os meus problemas, com as minhas soluções, porque sozinho é muito difícil e muito solitário. E só que a gente está acreditando que a coisa é sozinha, aí a gente quer encontrar alguém. Só que a gente vai encontrar alguém que também pensa assim, que também é individualista. Aí quando eu me uno a alguém, que coletividade eu vou ter? Os pais não estão conseguindo ter coletividade com seus filhos. Né? Então nós estamos criando instituições de pessoas solitárias. Isso é muito sério. Então eu não acho que a gente tem que discutir uniões homoafetivas ou poliafetivas, seja todos os conceitos que tem hoje em dia. Eu acho que a gente tem que discutir o que é amor, como se vivencia amor. O resto é o resto. Cada um busca o seu caminho, a sua forma de ser feliz, mas a gente precisa pensar na essência. E eu pensar na essência assim, como pessoas de amor, como cidadãos, como pessoas políticas, como pessoas que vivem em coletividade. Ô Domício, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu chegasse a ver o filme A Vila? Não. O filme A Vila, eu assisti recentemente, ele novamente, A Vila? Foram para a floresta. Que foram para o meio do... Isso, tá. Criaram uma outra sociedade. Criaram uma outra sociedade,
se isolaram completamente do mundo por causa da violência e do que está acontecendo no mundo, né? Hoje, no dia a dia. Então, The Village é um filme de 2004, um filme americano, que tem um herói, um dos heróis do filme é o Joaquin Phoenix, né? E daí ele... É bem interessante, eu recomendo esse filme, A Vila. Pegue na locadora, assista esse filme e mostra a que ponto chega uma sociedade para fugir, um grupo de pessoas para fugir da violência e do que está acontecendo em todo mundo. É bem interessante o filme, né? Bem interessante porque eles se uniram através dos seus traumas. É engraçado, tem uma mensagem bacana ali, que na verdade eles tentaram tirar algo produtivo do trauma deles. Então, na verdade, eles qualificaram... Deixar alguma coisa melhor para os filhos. Claro, né? Eles qualificaram o trauma e realmente eles estavam criando uma sociedade, só que uma micro-sociedade ela estava inserida dentro da macro-sociedade. E era inevitável que aquele muro uma hora fosse transposto. Mas eu gosto do filme, eu acho que ele tem vários recados importantes ali. Vale a pena assistir, né? Vale a pena assistir. Vale a pena assistir porque faz a gente pensar um pouco sobre nós. Outro filme muito bom que faz pensar sobre o que nós estamos falando agora é A Menina que Roubava Livros. Este aí é um filme bem atual. Eu levei né? a Mariângela para assistir. Levou a Mari? Eu levei porque senão... Não, ela não pode entrar, ela é de menor, né? tinha que ter acompanhante. Eu tive que levar porque se eu não arrasto ela não vai ao cinema, né? Não, é justamente o contrário, eu que sou preguiçoso para o cinema. Mas aí ela me levou para assistir. O filme é de uma riqueza, é um filme que tem que ser visto mais de uma vez. Ele traz muito do ser interior ali. E traz uma questão que é o que eu estou escrevendo ultimamente, que é muito falado na Índia, a questão da impermanência. Então a menina perde praticamente tudo e mesmo assim ela toca a vida dela. E acho que aquilo tem que servir de exemplo para a gente. Porque, na verdade, nós temos muito mais força do que pensamos. Nós acreditamos no nosso ser doente, no solitário, no que não consegue as coisas, nas nossas incapacidades. E a gente não está vendo justamente o oposto, que a gente tem condições sim, e que é possível. E essa menina acho que é um exemplo disso. E, inclusive a forma como ela tem amorosidade. Ô Domício, eu vou te pedir uma coisa, porque o Roberto Aguiar acho que vai ter um treco, né? Começa a abanar, coisa. O que será que está acontecendo, Maria? Ele está tendo um piripaque aí, vamos chamar a cardioclínica aí. Eu vou te fazer uma encomenda para o nosso próximo programa. O cinema, esse tipo de filme, com essas mensagens, como A Menina que Roubava Livros, A Vila, tem o Pianista também, são momentos muito marcantes, quer dizer, da história, ou pura ficção, ou pega um momento da história e transforma em algo que nos dá uma mensagem forte. É um pouco de ficção, mas é bom, A Corrente do Bem. Também. É antigo, mas uma grande mensagem. Tá aí a encomenda. Cinema na vida da gente, o que pode mudar? A Mariângela ali te dá um apoio moral. Domício, www.domiciobrasilense.com.br e o telefone? É 99857204. Domício, muito obrigado a Mariângela Bolinho. Olha, eu odeio spam aqui. Eu odeio spam. Tu também? Também odeio. Um abraço pessoal, daí a gente. Esse é o ponto.net.